Sejam muito bem-vindos ao Tramotalks, o podcast da Tramontana Consórcios. Hoje estou recebendo aqui um amigo, o Pedro, da Wolf Consórcios, uma líder do segmento de consórcio, e por que trazer outra empresa de consórcio, outro líder na mesma segmentação? É porque é só assim, com trocas de experiências, que nós conseguimos aprender coisas novas e evoluir. Hoje o bate-papo vai ser sobre o que são cartas contempladas, qual é a diferença de grupos novos, mas principalmente toda a reestruturação e todo o modelo de negócio que a Wolf vem reconstruindo e também o desafio de ser um grande gestor como ele é. Então seja bem-vindo, Pedro. Muito obrigado, Eduardo. Um prazer estar aqui na tua presença e na Tramontalks. É um privilégio falar contigo, um amigo de longa data e um parceiro de negócios, né? Fiz jus à apresentação, líder de mercado, reestruturação, grande gestor. Não, te agradeço aí pela honra das palavras e com certeza eu acho que vai ser bem legal esse papo para todo mundo que é do segmento e até mesmo para clientes. Eu acho que vai ser bem legal o papo. Eu te agradeço, Pedro. O Pedro ele está vindo direto de São Paulo, saiu do aeroporto, pegou o carro e veio. Então a honra é nossa. Ele estava lá se capacitando no G4, é por isso que é o cara que é. Mas, Pedro, hoje a gente conhece, quem é do segmento já conhece o Pedro, principalmente se a gente for falar da HS, mas não só na HS. O Pedro, gestor da Wolf, já foi líder de estado, é um dos grandes ponteiros no cenário nacional. Esse Pedro todo mundo conhece. Mas como é o Pedro lá atrás? Como é que foi essa virada de chave para, bom, vou começar a trabalhar com consórcio agora? Conta um pouco para nós, eu tenho curiosidade para saber. Não, e é legal estar do outro lado da cadeira, né? Porque a gente também tem o nosso podcast lá, o Wolfcast, e tá conversando assim é bem bacana. Vamos lá. A gente começou lá atrás, vamos lá, hoje estou no segmento de consórcios desde 2016 e com a empresa desde 2018, né? Só que como é que começou essa situação com consórcio? Cara, primeiramente, lá atrás eu trabalhava sempre fui vendedor nato. Gosto de vendas. Na verdade, quem gosta de vendas é quem gosta de relações humanas e quem gosta de outras pessoas. Então, eu amo me relacionar com pessoas e vender. E eu trabalhei dentro do Grupo Erval, dentro das lojas Taqui. Eu trabalhava com o Maurício, atualmente meu sócio. Ele trabalhava nas vendas de consórcios dentro das lojas Taqui e eu vendia produtos dentro das lojas Taqui. Eu não sabia dessa. É verdade. Sempre lá tinha muitos vendedores, lá na Taqui de São Leopoldo, tinha mais de 30, 40 vendedores lá na época. Eu sempre me destaquei como o melhor vendedor. E daí o Maurício sempre brincava, né? O dia que eu sair aqui das vendas de consórcios, eu vou te colocar aqui no meu lugar. Daí eu ficava olhando assim, mas eu vendo bem já produtos, o que eu vou para o consórcio, né? E assim começou o primeiro contato com o consórcio. O Maurício vendendo na loja e eu escutando ele vender. Foi assim que começou o consórcio. Uma brincadeirinha, né? Uma brincadeirinha. Até hoje. E daí, logo depois ali, o Maurício foi abrir o escritório dele. E daí ele falou assim, cara, eu sempre pensei em te colocar aqui na loja, né? Mas, tipo, vou abrir o meu escritório agora, nada melhor do que eu te levar junto do que colocar tu aqui dentro da loja para vender consórcio. Daí a gente conversou, acabei indo pro consórcio. O consórcio me chamou a atenção logo de cara eu acredito, a nível Brasil, né? Muita gente tem problema de educação financeira e eu não fujo dessa situação. Nunca tive em casa um contato de educação financeira com os pais, etc. E eu sempre ganhei bem, mas sempre gastava tão bem quanto eu ganhava. Sim. Então, eu olhei para o consórcio como uma ferramenta de poupança na primeira vista. Assim. Porque, no geral, é isso, né? Não é quanto se ganha, é quanto se gasta. Perfeito. E daí eu acabei olhando para o consórcio nesse viés, até que conheci um pouco mais do consórcio, fiz os meus primeiros consórcios ali, com essa ideia mesmo de poupança forçada. Acabei contemplando algumas cartas minhas, olhando, esse negócio aqui é mais que poupança forçada. É melhor do que eu pensava. Melhor do que E nisso eu acabei vendendo muito consórcio, acabei logo em seguida também entrando em sociedade com o Maurício ali, a gente abrindo uma nova empresa chamada Wolf Consórcios, né? De lá para cá foi bastante sucesso. Isso que eu ia te perguntar, quando o Maurício ele abriu e te tirou lá das lojas Taqui, não era a Wolf ainda, a Wolf veio depois. Não. Quando ele me convidou para trabalhar com ele, até legal essa conversa, eu comecei trabalhando com ele depois do horário.
Eu trabalhava nas quartas-feiras, eu tinha um dia de folga e trabalhava o dia inteiro só no consórcio. E depois do horário, eu trabalhava agendando reuniões com possíveis clientes, né? Sim. E tentando atender depois do horário também. Então, eu trabalhava, vamos dizer assim, direto. Enquanto eu não estava dormindo, eu estava trabalhando. Ou trabalhando vendendo consórcio, ou trabalhando vendendo produto. E essa é a parte de quem nos acompanha no Instagram que geralmente não se vê. Não, né? não Lá se vê. atrás, quando se trabalhava, depois do trabalho, o pessoal esquece. Mas isso é legal, né, Edu? Tipo, se tu for ver, cara, eu duvido, eu te conhecendo, eu sei que até hoje tu trabalha depois do horário. E eu acho que isso que engrandece, vamos lá, tanto o profissional quanto o empresário. O cara que trabalha ali das 8 até as 6 horas da tarde, ou das 9 até as 6 horas da tarde, o cara não tem como crescer. Na minha opinião, é muito difícil. O cara é obrigado a querer mais, ter aquela gana, aquela sede de querer Sim. mais, né? Num dos episódios que a gente estava gravando, em outro momento, a gente falou muito sobre ambição. Né? Sobre a ambição ser um dos pontos de partida para um profissional de alta performance ser bem sucedido. E não é sobre ser certo ou errado. Né? A pessoa ela pode estar satisfeita com o que consegue desenvolver das 8 às 18 e não quer mais nada do que aquilo ali. A pessoa está certa, ela está contente com aquilo. Mas o que se vê na grande maioria das vezes é a inconformidade. Eu quero mais, eu busco por... Eu gostaria demais, mas na hora de pagar o preço não se paga. E a conta não fecha, né, Pedro? É verdade. Então o cara precisa, ele precisa fazer algo diferente, né? Então eu acho que o meu diferencial foi sempre o quanto eu batalhei, sempre tive uma mentalidade diferente, o quanto eu fiz mais que os outros. Ah, me considerei sempre o melhor? Não me considerei sempre o melhor, mas eu tenho certeza que eu sempre fiz muito mais que os outros. Sim. Isso eu tenho certeza absoluta. E até hoje eu acredito que eu faço bastante, tá? A gente não para, né? A gente não para, né? Eu até ia te perguntar sobre o desafio no início da trajetória. Bom, o primeiro desafio tu já falou, que era trabalhar depois do horário. Por si só já é um desafio. E isso veio quando tu iniciou a trabalhar com consórcio. Mas tu estava contando que então teve esse momento e aí vocês abriram a sociedade, que daí hoje é a Wolf. Isso aí. A gente começou lá com a Fraga, né? Eu trabalhei como vendedor lá dentro da Fraga Consórcio. Trabalhei depois do horário, daí depois entrei full time dentro do consórcio. Só que eu vendi tanto, fiz um trabalho tão significativo, ele ou vou perder esse cara ou me junto com ele. E ele fez uma proposta para a gente abrir uma nova empresa, e naquela época tinha muitas empresas que eram só sobrenomes, né? Se for analisar dentro do nosso segmento, tem muitas empresas que só o sobrenome. Eu falei pro Maurício naquela época, eu falei, cara, uma coisa que eu não gostaria é que fosse o sobrenome. Sim. Não gostaria que fosse o sobrenome, gostaria que fosse algo que não representasse a minha pessoa, que trabalhasse por algum outro objetivo, né? Então, alguma figura, alguma situação. E eu até brinquei, cara, eu gostaria que fosse um animal. E a gente foi conversando, falou de um monte de animal, até que chegou no lobo. Foi, acertar cheio, porque pegou a história da Wolf, né? E daí o lobo, ele é um animal marcante, né? Todo mundo vai para a questão do leão ou a águia, né? Que são dois animais que têm um simbolismo muito significativo. E a gente acabou indo para a questão do lobo ali. E quando a gente foi entrar um pouco mais dentro da essência do lobo, foi algo que a gente falou, cara, a gente é assim. E daí até me arrepio hoje, eu tenho um lobo aqui também, né? Mas, cara, a gente é exatamente assim. Então, conectou. Daí eu falei, cara, chamar de lobo... Lobo consórcio vai ser meio estranho. Daí a gente, vamos pro inglês ali, o Wolf, daí o Wolf já pegou na hora, cara, é o Wolf, começamos a olhar para ver se tinha alguém com esse nome a nível Brasil, não tinha nenhuma empresa nem de investimentos, nem de consórcios, e veio o Wolf Consórcios, e daí a gente, de lá para cá, conseguiu várias situações significativas, inclusive ser também, como vocês ali, primeiro do estado, segundo do país, né, em volume de vendas durante 2 anos consecutivos. Se for analisar ali, quando a gente ainda fez uma fusão da Fraga Bitelo com a Wolf, a gente seria praticamente 3 anos consecutivos como primeiro do estado e segundo do país. Então, acredito que é um feito bem significativo. Uma consistência, né? Uma consistência é muito importante. E, Pedro, aí vocês, então, bom, Wolf, o nome, beleza. Qual foi o primeiro desafio? Porque mudou o universo.
né? Trabalhar com vendas tem os seus desafios, mas abrir uma empresa tem outros desafios. E aí, qual foi o primeiro grande desafio? Assim? Chegou, porque quando eu abri a Tramontana Consórcio, eu já trabalhava com consórcio. Trabalhava num outro escritório. E eu estava um pouco insatisfeito com como as coisas estavam acontecendo. Assim, eu era uma empresa que parou um pouco no tempo e eu tinha algumas visões que eu levava e não estava querendo. Tá tudo bem, vou eu lá, vou fazer o meu. E aí eu fiz a Tramontana Consórcio com nada de dinheiro, tinha 10 mil reais, acho, na conta, nem isto, para abrir uma empresa final de ano ainda, novembro. Tu é do segmento, sabe que dezembro ali o negócio começou a ficar ruim. Chegou o final de dezembro, cara, ali, metade de dezembro, que cagada que eu fiz, velho, o que eu fui fazer agora, como é que eu vou voltar lá pro cara? Não cheguei a me arrepender, mas eu pensei, puta, que burrada. Chegou a passar, assim, algum momento que tu encontrou uma turbulência, que tu pensou, pô, acelerei demais, devia ter ido mais devagar. Qual foi o primeiro grande desafio? Cara, eu acredito que como todo vendedor, quando um vendedor ele decide ser empresário, ele acha que vai ser mais fácil, né? Eu tenho essa impressão que acham mesmo. Tadinhos, né, Pedro? Todo vendedor acha assim, eu vendo um monte, se eu tiver uma empresa eu vou acabar ganhando mais dinheiro, mas não é bem assim, né? Eles fazem uma conta simples, né? Bom, eu vendo ganho isso, X. vezes a comissão que vai ser isso. Perfeito, mas não é bem assim. Tu tem que começar, eu acho que o primeiro ponto, tu faz uma empresa para tu... talvez deixar um legado, vender a empresa lá na frente ganhando um lucro, mas cada um faz por um viés, mas a maioria das pessoas que fazem, elas não fazem para vender, isso sim fazem para crescer, ganhar dinheiro e conquistar espaço, né? E entregar para a sociedade algo diferente, né? É isso que eu acredito. E lá atrás, cara, eu acho que como toda empresa quando começa, principalmente de consórcio, eu acho que o principal fator ali foi treinar pessoas, né? Tipo assim, tu tem, às vezes, o teu formato de pensar, o teu formato de trabalhar e tu chama pessoas ao teu redor ali para te ajudar a crescer mais. E, primeiramente, tu tem os vendedores, uma pessoa Sim. talvez no administrativo, mas tu tem os vendedores. E tu ensinar essas pessoas e as pessoas terem a atitude... principalmente, se eu for pegar a grande maioria dos corretores de consórcio, eles trabalham num viés onde que eles vão à caça, né, do cliente. O cliente não cai no colo. Eu sei que dentro da Tramontana vocês têm um trabalho muito significativo em cima da internet, que vem muitos leads, né? Sim. Mas se eu pegar hoje 90% dos corretores, o trabalho é completamente o oposto disso, né? Diferente. É diferente. E essa pegada de ser mais agressivo em ir atrás, ir à caça de clientes, acaba sendo um desafio, por causa que, de certa forma, tu é um cara que é um BDR e, ao mesmo tempo, tu é um closer. Então, tu tem que tirar um tempo para ser o BDR, tu tem que tirar outro tempo para ser o closer. E no início da jornada vai ser, assim, um bom tempo, né? Um bom tempo, exatamente isso. Porque, tipo assim, cara, tu não vai ter recurso, imagina tu, que nem tu comentou ali, 10 mil reais tu vai investir em tráfego? Fazer uma estrutura. Cara, fazer uma estrutura, o que tu vai fazer? Não é bem assim, né? Então, eu acredito que a maior dificuldade foi ensinar essas pessoas a prospectar, que, na verdade, o prospectar, na minha visão, é muito mais tu te relacionar. Quanto mais tu te relaciona com pessoas, mais... tu conhece pessoas e daí tu conhecendo pessoas tu consegue encontrar os desafios que cada pessoa passa Sim. E com isso tu leva uma solução. Então o nosso negócio ele acaba sendo muito mais uma venda consultiva. E sendo uma venda consultiva, tu acaba gerando ali a conexão que é necessária para depois ir talvez para uma venda, né? E uma das grandes dificuldades que os vendedores têm, assim, estou falando de maneira geral, né, é o prospectar. Porque eles imaginam muitas vezes que o prospectar é o vender. Eu vou lá pegar um fulano e vou já falar sobre o que é consórcio, já vou vender para ele. Mas não, na verdade é bem como tu disse, é expor aquilo que tu faz. Quando tu te relaciona, tu tá expondo que tu é o Pedro da Wolf Consórcio, que tu tem soluções de crédito. As pessoas vão sabendo sobre isso e naturalmente... Quem está interessado começa a perguntar para o Pedro sobre isso, sobre aquilo, e a venda começa a ser mais consultiva. Então, prospectar não é fazer a venda, é fazer uma exposição daquilo que vocês fazem diariamente sobre isso. Não tem nada de errado, não tem vergonha nenhuma, né, Pedro? Com certeza, ao contrário. Cara, vamos lá.
Além de nós dois aqui, que somos vendedores de consórcio, né, empresários de consórcio, tem mais 2 pessoas ali que estão nos vendo lá e fazendo esse negócio girar aqui do podcast, certo? Certo. Se eu perguntar para os dois agora, e fazer uma pergunta bem simples para ele, provavelmente eles acordaram hoje querendo fazer consórcio, né? Claro que não, né? Ninguém acorda querendo Ninguém fazer consórcio. Então não adianta tu sair vendendo consórcio para todo mundo que ninguém vai querer, ninguém acorda querendo fazer um consórcio. O consórcio é o meio, ele não é o fim. Então o que tu tem que tentar entender, na maioria das vezes, é qual que é o fim que as pessoas querem. Ou é, vamos lá, tirar o pé lá na frente, ou daqui a pouco é trocar de carro, ou daqui a pouco é comprar um imóvel, sair do aluguel, ou talvez ter um segundo imóvel na praia, na serra. Normalmente a pessoa tem algum objetivo e o consórcio ele acaba sendo o meio de chegar até lá. Então, o que eu preciso conversar é entender os objetivos que essa pessoa e aí isso teria, né? Isso fala muito, né, Pedro, da transformação que o mercado teve. Agora, por exemplo, aquele vendedor de tabela, que apresenta só tabela e preço, ele acaba ficando um pouco atrás de quem consegue entender o fim e não o meio, de conseguir entender o que o cliente quer como sonho, como planejamento, como objetivo, e não simplesmente uma tabela fria, né? Com certeza, cara, e é até engraçado tu falar sobre isso, porque, vamos lá, quais são as profissões hoje que vão acabar? Claro, tô indo para uma conversa, talvez tu queira primeiro perguntar outras coisas, mas vamos lá. Não tem. Mas vamos não lá. Tem regra. Se a gente parar para pensar hoje com um mundo tão se atualizando de uma maneira tão rápida e com a IA, inteligência artificial hoje batendo na porta assim, não é nem batendo na porta, eu acho que escancarando a porta atualmente. Sim, o cara que é vendedor, aquele vendedor de apresentadorzinho, ou o cara que é normalmente aquele cara que quer só apresentar tabela, ele vai morrer no mercado. Cara, e olha que curioso, porque tu falou um negócio que daí me surgiu outro que não tem nada a ver com o que está aqui também. Porque hoje eu estava tendo uma reunião lá com o nosso time de pós-vendas, nós temos lá a estrutura comercial e um time de administrativo que vai atender os nossos clientes, como é lá na Wolf. E aí eu estava falando sobre isso, porque eu estava falando, cara, a gente precisa fazer um papel consultivo, de analista, em direcionar o cliente. Se for para mandar uma mensagenzinha no WhatsApp A, B, C, D, cara, a gente bota uma inteligência artificial, a inteligência artificial faz isso, o que a gente quer de vocês é outra coisa. Se for analisar, eu brinco bastante com o time sobre isso, né? Eu falo assim, cara, como é que hoje, o que tu consegue fazer, pelo menos por enquanto, o que tu consegue fazer hoje que a IA não consegue fazer? Eu faço essa brincadeira, né? Essa provocação. O que tu consegue fazer hoje que a IA não consegue fazer? Na minha opinião, por enquanto, é essa relação mais humana. Criar essa conexão, por enquanto. Né? Então, essa conexão ela vem de situações mais complexas. Eu entender um pouco da tua família, entender exatamente as tuas dores e não de uma forma tão superficial, e sim de uma forma mais conectada, mais interessada, mais consultiva, para que tenha esse calor humano, né? E eu acredito que essa que seja a diferença. Então, por isso que a gente tem que ser mais consultivo e menos robótico, né? E isso em qualquer situação, desde que seja talvez uma conversa que nem a gente está aqui mais pessoal, ou algo mais ligado numa conversa por telefone, ou se for no WhatsApp, como é que eu consigo transformar o meu WhatsApp em uma situação não tão robótica? Sim, e para o nosso, como tu falou, para todos os segmentos são importantes, né? Mas para o nosso ele acaba sendo essencial. Porque por mais que se tenha o entendimento do planejamento, que é uma construção, que a contemplação ela vai ocorrer, que está tudo dentro de um cronograma e está tudo certo, de certa forma o cliente está fazendo investimentos para algo futuro que ele vai colher em algum momento que ele não sabe exatamente quando. Então, tu conseguir trazer essa confiança de um cliente vai ser essencial que se haja conexão, empatia, entendimento, interesse, senão o vendedor não vai fazer a venda. E outra coisa, imagina, a gente trabalha com o dinheiro das pessoas, né? Sim. É diretamente ligado ao dinheiro e aos objetivos financeiros das pessoas. Então, para a pessoa te dar o devido valor, a pessoa tem que te levar como autoridade, que tu entende aquele produto, ou vamos dizer, do mercado de uma forma mais ampla,
para que a pessoa realmente tenha confiança de depositar aquele dinheiro contigo. Quando eu digo contigo, é na tua empresa e com os produtos que tu oferece, mas principalmente ligado para a parte financeira. Pô, o cara trabalha tanto. Para, às vezes, ir lá e rasgar dinheiro, não, né? Não, então, eu acho que esse é um desafio, ser cada vez mais... não digo ser só a questão de consultivo, mas ter um conhecimento mais profundo em questão de objetivos de clientes, e não só na questão do número. Vamos dizer assim, será que é mais barato ou mais caro? Não é só isso que a pessoa quer. A pessoa quer que tu tenha realmente um conhecimento mais profundo, né, de vida. Hoje se compra muito mais por esse relacionamento do que pelo preço, né? Com certeza. A pessoa compra o sonho, a pessoa compra o planejamento ou a estratégia que tu acaba levando para ela conquistar aquele objetivo. Então, é diferente, né? E Pedro, eu estive lá na inauguração da nova sede. Quanto tempo vocês estão lá naquele novo endereço? 2 anos? 3 anos? Cara, só para tu ter uma... Eu não sei se tu sabe sobre isso, né? Mas a gente chegou a ter 8 unidades. 8 unidades. Eu sabia que haviam algumas, eu não sabia das 8. A gente chegou a ter 8 unidades, mas 8 unidades deixava todo mundo de cabelo em pé, né? Cabelo branco. E a gente foi para essa nova unidade agora em novembro de 2023. Uma das mais bonitas do Brasil, assim, né? Olha, segundo muitos aí que já rodaram bastante, é a mais bonita. A mais bonita. Ela ficou boa demais. E completaça, né? Auditório, podcast, tá linda demais. E aí, isso tudo que tu nos falou hoje, tá nos falando aqui, Pedro, sobre o entendimento do cliente, da necessidade, tá inserida dentro da cultura que vocês implementaram não nessa nova sede, né? Mas na nova sede intensificou mais ainda. Cara, eu acredito que tu ia comentar até dentro do nosso papo ali anterior, que tu ia comentar sobre desafios, né, também. Um dos desafios foi que a gente chegou a ter uma equipe muito grande e uma equipe grande em diversos lugares. E isso deu um problema de cultura, certo? Tendo uma cultura, vamos dizer, estampada ou não, tu tem uma cultura. E a nossa cultura ela foi muito boa, só que ela foi se perdendo ao longo do tempo. Isso eu acho que muitas empresas acabam passando em uma fase ou outra, né? Sim. E a gente acabou tendo um pouco dessa dificuldade. Quando estava em 8 unidades. Quando estava em 8 unidades. E a gente acabou indo lá para o G4 e uma das mudanças foi, a gente precisa de uma cultura forte. E dentro dessa cultura forte, ela não se constrói vamos lá, tem gente que acha que só fazer missão, visão, valores, e fazer, de repente, alguns mandamentozinhos ali em uma semana, o negócio funciona. Mas não é bem assim. Cultura é dia a dia. Total. Só que, às vezes, além da cultura ser o dia a dia, tu tem que entender o que realmente tu quer. Quais são os valores realmente que o Eduardo tem, e que o Eduardo e a irmã dele têm, que querem repassar hoje para os demais, né? E pensando em visão de futuro, o que realmente vocês querem e o que vocês também não querem, né? Dentro disso, a gente chamou todos os nossos líderes ali na época e a gente construiu a muitas mãos, tanto nossa missão, e colocamos mais dentro da questão ali da visão e da missão, valores e principalmente os mandamentos. Mandamento, quando a gente fala em mandamentos, vem muito dos 10 mandamentos, né? A gente construiu, como a gente gostou muito, a gente construiu 17 mandamentos. Sim. Dentro lá da empresa. Vocês têm eles expostos em algum lugar lá? Temos. Eu me recordo aqui. Só que, cara, se eu colocar um mandamento, se eu colocar tudo isso dentro de uma parede e não tá tão dentro do DNA de cada um, é uma coisa que só tá ali, né? Sim. E eu acho que esse foi o diferencial. Como a gente construiu a muitas mãos e como a gente quer que isso esteja muito na veia de todo mundo, a gente conseguiu fazer isso realmente estar no interior de cada um, entendeu? A gente construiu 17 mandamentos que nos norteiam. Isso é um desafio muito grande, né, Pedro? Conseguir que teus colaboradores acreditem naquele teu ideal de visão de futuro
é diário, né? Essa é uma dosezinha que vai se alimentando diariamente, para não morrer, né? Com certeza. Na verdade, são vários... São vários pontos ali que fazem isso acontecer. E como tu disse, é o dia a dia. Às vezes é um grito de guerra, que nem a gente tem o nosso grito de guerra. Às vezes é o celebre conquistas e compartilhe sucesso, que é bater o sino. São vários pontos que eles acabam te levando até o objetivo fim. Por exemplo, um outro... Eu falei 2 mandamentos, vou falar um terceiro. Se for reclamar, dê uma sugestão. Né? Porque é muito fácil hoje, por exemplo, quantos problemas acontecem no dia a dia? Não é muito mais fácil alguém chegar em ti, pô, a gente tá com esse problema, Eduardo. Resolve. Vamos, eu preciso que tu resolva. Cara, dá uma sugestão aí para nós. Já traz o problema, pode trazer, deve trazer, mas traz junto com uma sugestão do que eu pensei talvez... por aqui, o que tu acha, Pedro? Isso aí. Porque, tipo assim, de novo, é muito fácil hoje tu vir com várias ideias, tu vir com vários problemas, só que às vezes tem tanta coisa para resolver que não é bem assim, né? Mas uma coisa que é fácil também é criar a tal da cultura, é uma barbada, né? Criar não é tão difícil. Não, mas eu digo deixar o time inteiro com ela. É um desafio. Eu tava sendo irônico aqui, porque é um desafio grande, né? Não, o que eu quero dizer não é tão difícil assim se tu tiver uma visão clara. Uhum. É isso que eu quero dizer, entendeu? Se tu tiver uma visão clara, não é tão difícil. Às vezes vai ser muito mais difícil se tu não tem uma visão tão clara de onde tu quer chegar. Uhum. E o que tu não quer que aconteça, né? Ou os problemas que tu já passou que tu não quer que eles ocorram novamente. Uhum. Então é um pouco mais fácil na situação. Agora, o colocar no dia a dia é a cada reunião tu relembrar. Sim. A cada conversa tu relembrar. Sobre isso. A cada conquista tu relembrar. A cada desafio tu relembrar. Tem que estar sempre então ali, tu né? tá sempre relembrando aquilo, mas tem que estar claro para todo mundo. Então é uma coisa que a gente bate muito em cima por causa que a gente entende que é um dos nossos diferenciais. Uhum. A gente tem uma cultura forte, onde a gente entende que essa cultura vai nos levar para onde que de fato a gente quer chegar. Por mais que hoje a gente está bem, mas a gente quer ir muito além, Sim. né? Então a nossa cultura hoje eu posso dizer que é uma das coisas que a gente olha assim e tem um carinho maior, porque é forte e é legal. Não, isso também mexe muito comigo quando eu penso em entrar montando a consórcio. E nessa trajetória toda, Pedro, aí 2 anos seguidos, 3 anos seguidos campeão do estado e na ponteira do Nacional também, isso muito representado por vendas de consórcios novos, né? Mas vocês também, ao longo desse tempo, foram se tornando também um dos grandes players nas cartas contempladas. Isso aí. Hoje a gente tem uma operação grande, né? Dentro do grupo Wolf 360, a gente tem a Frag Bitelo, onde a gente trabalha hoje com todos os corretores de consórcio do Brasil. A gente compra e vende cartas contempladas através da Frag Bitelo. Até um abração para o Bitelo, que é meu sócio, e para o Maurício, que é meu sócio também. Um abraço para os dois, né? Mas sim, a gente hoje tem uma operação muito grande, movimenta alguns milhões de reais em crédito ali mensalmente. E tem uma equipe também muito grande para fazer isso acontecer, né? Sim. Para quem não sabe, para quem está nos assistindo e não sabe, a carta contemplada é uma pessoa... Vou resumir aqui de maneira bem superficial, tá, Pedro? Se quiser se aprofundar depois, é a pessoa, um investidor, geralmente que fez o seu consórcio a nível de investimento, foi pagando as suas parcelas até que foi contemplado. Quando ele é contemplado, ele vai vender esta carta, geralmente para o corretor que fez essa venda inicialmente, ou vai procurar uma opção no mercado. Isso fica num banco de dados para uma pessoa que está pensando em comprar um imóvel, comprar um automóvel, não quer depender dos juros de um financiamento. Então, carta contemplada é um crédito que já está disponível para uso e lá na Wolf tem milhões e milhões de opções. E qual é o perfil de cliente que geralmente busca a carta contemplada, Pedro? Cara, o brasileiro é imediatista. Demais. O brasileiro é imediatista. O cara que procura a carta contemplada, vamos dizer hoje na questão de imóvel,
Normalmente o cara que foi lá, bateu no financiamento e achou muito caro e está procurando algo mais barato, ou às vezes é o cara que bateu lá no financiamento e já está com outras operações de crédito rodando e não conseguiu tirar, mas tem a entrada necessária, vai lá e compra a carta contemplada. E às vezes é um cara que está querendo só um capital de giro mais barato também. Então ele também acaba utilizando a carta contemplada para fazer essa operação. Normalmente é o cara que tem um pouco mais de grana e ele quer cada vez se alavancar mais. Sim. E de uma forma mais rápida. E tem uma estratégia dentro da Wolf para definir, bom, esse cliente aqui é um perfil carta contemplada e esse cliente aqui é um perfil consórcio novo e planejamento. Há um marketing direcionado para cada uma delas ou há essa identificação quando o lead, o cliente já está lá dentro? Cara, hoje como a gente tem uma venda muito mais consultiva, né, a gente tenta entender a real pressa do cliente. Eu até brinco com o pessoal lá. O cara é afobado ou ele tem uma pressa real? Sim. Porque tem a diferença do cara ser afobado. Não, achei isso ótimo. Ou o cara ter a pressa real. O cara que tem a pressa real, cara, será que não é mais vantajoso para ele uma carta contemplada? Daí tem que fazer a comparação real entre a carta contemplada, o financiamento ou até mesmo um lance livre num consórcio novo. Né? Mas essa pressa real, eu tenho que entender primeiro se ele tem a entrada necessária para ambos, para qualquer uma das situações. Pressa versus economia, o que para ele faz mais sentido, por causa que a gente sabe hoje, se a gente for por um lance livre, né, Eduardo? A gente sabe que o lance livre é um absurdo de valor. Será que ele tem esse valor? Não tem tanto, mas ele tem tanto para dar uma entrada numa carta contemplada quanto no financiamento. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos lá. Homem, me passa aí a tua simulação de financiamento para mim, talvez te dar uma carta contemplada que faça sentido para ti. Né? Esse é um ponto. Tem outro ponto. Cara, não, eu tentei lá e não deu certo. Mas eu tenho a entrada. Beleza, eu te dou várias opções aqui para ver qual que talvez se encaixa melhor, porque tem cartas contempladas com prazo maior, outras com prazo menor, taxas mais altas, taxas mais baixas. Então, para cada perfil de cliente, vai se adequar a uma. Não dá para colocar tudo no mesmo cesto. Não dá para colocar tudo no mesmo cesto. Mas o que é legal, cara, é que nesse nosso negócio, assim como a gente começou conversando ali atrás, ele é um segmento onde que a gente é obrigado a ser muito consultivo. Então, a gente não vai ter uma situação pronta onde que vai entregar. Cada uma vai ver qual que é a melhor estratégia, né? E essa visão passa por uma nova abordagem comercial que foi estruturada na Wolf nos últimos anos? Sim, a gente dividiu lá. Vou abrir aqui o jogo. Vai lá. Fica à vontade. A gente dividiu a operação lá em B2C e B2B, que seria um trabalho mais forte com relação a empresas e outro trabalho mais com relação a clientes finais, né? E dentro desses clientes finais, a gente dividiu as unidades, uma unidade mais voltada para contemplada, outra unidade mais voltada para consórcio novo e outra unidade mais voltada para NC, né, que são as deságios lá que a gente também trabalha. Então, cada operação ela tem um tipo de cliente onde que ele busca, né, mas sendo também consultivo. Sim, mas então, o bom é que vai ter o profissional capacitado exclusivamente, especificamente naquele ponto, né? Eu acho que o que nos difere de um banco? Se hoje eu pegar um gerente de banco, nada contra, tá? Mas se eu pegar um gerente de banco, ele tem muitos produtos. Um portfólio muito grande, é difícil de ser especialista, né? E nada contra mesmo, porque é humanamente impossível tu conhecer tudo no detalhe sobre consórcio, financiamento, cartão de crédito, previdência, título de capitalização, seguro de carro, seguro de casa, de vida. É muito difícil. É difícil demais. Então, quando a gente divide, a gente coloca cada pessoa sendo especialista, essa pessoa ela vai conseguir ter um conhecimento e uma bagagem melhor para atender melhor o cliente, que no final é isso. Dentro da nossa missão, né, tá bem claro lá para nós, tem o sucesso do cliente. Então, tudo passa pelo sucesso do cliente. O sucesso do cliente é o quê? Não é só tu atender bem, é tu levar o que é melhor para ele.
Sim. Né? Então, eu acho que isso é um DNA que todas as empresas deveriam ir para esse caminho. Ele sair com o objetivo concluído. Vamos lá, vender por vender é muito fácil. Vender por vender é muito fácil. O que é difícil é tu vender com realmente algo que tu vai entregar um valor para o cliente. Sim. E isso está dentro hoje da nossa cultura. E é uma coisa que a gente fica muito feliz. Demais. Sensacional. Pedro, já falamos aqui do Pedro vendedor, do Pedro empresário com uma visão estrategista sobre o negócio e o Pedro gestor. Aquela equipe eu vejo, eu acompanho vocês nas redes sociais, vocês são uma das nossas referências, o time cada vez maior, cada vez maior. Como é que é gerir uma galera imensa daquelas? Cara, hoje a gente está com mais de 130 pessoas e também... 130? Uhum. Caraca! E seria humanamente impossível gerir todo mundo sozinho ou só eu, Maurício Bitelo, ali, só os sócios. Então, hoje a gente tem diretorias, né? Cada diretoria cuida dos seus, e daí a gente tem os gestores também, que são os líderes de cada área. Então, além das diretorias, tem os líderes de cada área. Então, acho que o certo, quando tu tem uma equipe maior, é não sei se já ouviu falar da frase do Bezos. Vamos ver. O Bezos diz que para liderar de uma forma onde que tu consiga, vamos dizer assim, ter um impacto significativo, onde que tu consiga, por exemplo, numa mesa ali, sentar as pessoas e consigam comer 2 pizzas grandes. 8 pessoas no máximo. Eu escutei. É isso. Eu estudo e vejo dizer que de 7 a 8 pessoas bem lideradas. É exatamente isso. Então, vamos lá. Dentro do meu chapéu, umas 7 pessoas ali. Dentro dos chapéus abaixo, cada uma com 7 pessoas. 7, 8, 10 no máximo. Sim. Mas pensando em 2 pizzas grandes, né? E essa é ótima. E quando tu pega e coloca qual que é o objetivo fim de cada área e das diretorias, todo mundo vai tentar buscar o seu melhor para entregar o objetivo e as metas da empresa, né? Então, posso dizer que nada se constrói sozinho, então foi construído com diversas mãos. Outra coisa que é legal é, tipo, às vezes tu quer contratar um profissional muito bom pagando pouco. Não vai conseguir. É mais difícil. Então, os gestores lá, todos os gestores e alguns diretores lá, eles são pessoas que de mercado, cara, custam um preço significativo, e a gente entendeu que para nós faria diferença tê-los para nos levar para outro patamar, que é onde que a gente busca. Né? Então, tu contratar pessoas que realmente tenham o conhecimento, a bagagem para serem gestores de verdade, faz total diferença. Sim. E a Wolf, ela passou por uma reconstrução, né? Tu estava mencionando, eram 8 unidades, onde a cultura não estava muito impregnada na galera como vocês gostariam. Então, vocês trouxeram tudo para um local, o mais bonito do Brasil, segundo muitos. E essa nova modelagem de diretoria e líderes passou por essa reconstrução. Como foi essa reconstrução? Qual foi o aprendizado que ficou aí? Legal. No B2B ali, que seria dentro da Fraga Bitelo, foi uma evolução muito significativa, que faz parte do Grupo Wolf 360. Mas dentro da Wolf Consórcio, que é a venda de consórcio novo, a gente passou por uma reconstrução, tá? Essa reconstrução foi principalmente por vários erros tanto erros quanto acertos que a gente cometeu ali nessa trajetória. E o que foi a reconstrução, né? Um pouco foi dessa questão da cultura forte. Um erro que eu acredito que eu tive lá atrás foi por estar em muitos lugares, mas ao mesmo tempo, às vezes, não com tanta intensidade. Pô, imagina, faz a divisão hoje, se tu fosse fazer a divisão de tempo, tá? Vamos dizer que tu trabalhe 5 vezes na semana. E tu tem 8 escritórios para visitar. Tu vai ficar... Vamos dizer que tu ficasse meio turno em cada escritório. Sim. Tu consegue entregar e te doar ao máximo?
Não tem como. Tu consegue ter uma comunicação clara? Não tem como. Tu consegue, vamos dizer assim, se conectar com as pessoas de verdade, as pessoas que estão em cada local? É muito difícil. Eu acredito muito em tudo junto também. É humanamente bem difícil. Não digo que não dê para fazer, mas é difícil. Sim. Muito difícil. E o que a gente cada vez colocou mais para fora agora é ter uma comunicação clara e transparente e ter uma cultura forte onde que todo mundo entenda que se sair muito dessa linha não compactua com a gente e está fora. Entendeu? Antigamente, às vezes o cara que estava vendendo bem, ele talvez ficava lá e mesmo sendo uma pessoa que pudesse estar prejudicando o ambiente de outras formas. Isso. Atualmente isso não acontece, por quê? Por causa que o próprio time já tira o cara. Sim. Já tira o cara pro E automático. é incrível quando tu tem uma cultura bem determinada, esse cara vai sobrando no automático, né? Vai. E No é uma coisa automático. absurda, assim. Mas é exatamente isso que acontece. Eu acho que o problema de uma cultura ruim é tu ficar apagando muito incêndio. Tu fica toda hora apagando incêndio e problemas e mais problemas e mais problemas. Quando tem uma cultura realmente forte e tu tem aonde tu quer chegar, tu tá muito mais pensando nos objetivos e os próximos passos, né? Então esse é onde a gente está hoje. A gente está muito mais pensando nos próximos passos para chegar cada vez aonde mais a gente quer do que apagando incêndio. Então, ter uma cultura forte, todas as empresas deveriam sentar e ficar bastante tempo para que isso realmente aconteça. E para quem está nos escutando aí, eu digo assim, mas a gente nunca chegou a fazer no papel o que seria a nossa cultura. Fazendo ou não fazendo, tu tem a tua cultura. Né? E essa cultura ela pode ser que seja prejudicial para depois de um Deixar período. Deixar de fazer já é uma cultura. Já é uma cultura, né? Mas pode continuar aí. Eu falo, daqui a pouco... Não, eu ia te perguntar justamente sobre isso, né? A galera tá te assistindo, muita gente do segmento acaba olhando o podcast, principalmente porque vai sair lá agora, com o Pedro da Wolf Consórcio, vai chamar a atenção. Então tem gente que vai te ouvir e vai querer ouvir o que tu tem para dizer. Então tu é inspiração e referência para muitas pessoas. O que tu diria para essa galera que está começando assim? Para quem vai começar um time comercial, é justamente começar por uma cultura bem definida ou, além disso, tem outra coisa que tu gostaria de deixar como conselho? Cara, tem alguns pontos, assim. Primeiro, tu vai ser o cara que tu tem aonde tu gostaria de chegar, colocar ali as metas, mas eu acho que principalmente quem tu vai colocar do lado. Tu tem que trazer pessoas que tenham uma ambição, mas principalmente tenham uma mentalidade forte. Mentalidade e atitude. Se eu tiver pessoas do meu lado que tenham uma mentalidade mais atitude, eu posso não ter todo o conhecimento, mas eu vou conseguir passar as barreiras e conquistar. Mentalidade é a dona do jogo, né? Mentalidade é completamente a dona do jogo. Então, eu tô começando uma empresa agora, sei lá. Se tu não tiver mentalidade e atitude, tu pode ter o cara com o maior conhecimento do teu segmento que não vai dar certo. Concordo. Então, a mentalidade... ela muda o game. A gente tem um cara lá dentro da nossa empresa hoje que eu falei para ele mais de uma vez, talvez ele vai escutar aí também. Eu falei, cara, o teu maior diferencial é a tua mentalidade. O teu maior diferencial é a tua mentalidade. Tu já vê com a mentalidade de ganhador, de vencedor. E essa tua mentalidade ela vai te levar a lugares estratosféricos se tu realmente... Tiver e continuar, porque às vezes o cara tem e o cara vai perdendo isso, né? Porque na trajetória de vendedor, de gestor, de empresário, vão ter muitos desafios, vão ter muitos abacaxis, vai ter muito pepino. Se tu não tiver com uma mentalidade de onde tu quer chegar, do porquê tu quer chegar, nesses primeiros entraves, tu já começa a desanimar. Então tem que ter a mentalidade muito aguçada. E aí, Pedro, tu falou sobre mentalidade, né? Que a galera tem que ter afiada junto com a atitude. Um erro marcante que tu cometeu, que tu possa dividir conosco, para que a galera lá do outro lado fique de olho aberto e não cometa ou faça alguma coisa parecida. Cara,
se pensar hoje a nível comercial, né? Tu deixar vendedor livre, sem estar dando uma motivação ou uma cobrança diária, vai dar... Pode falar a palavrão? Pode falar. Vai dar merda. Merda até não é tanto. Não, eu fui mais tranquilo, mas vamos lá. Vai dar merda. Porque, tipo assim, cara, tu começa no início, né? Bem no início lá, tu começa o quê? Tu vai vender, tu vai ajudar o vendedor a vender, vai treinar, vai fazer tudo e mais um pouco. Só que se daqui a pouco tu não tiver em cima para entender por turno, pelo menos que seja ali, o que o cara realmente está fazendo, se ele está desempenhando o que deveria fazer, tanto de prospecção, vamos lá, tô falando de vendedor agora, né? Tanto de prospecção, quanto que ele está fazendo de prospecção, quantas pessoas de fato que ele conversou, por quanto tempo ele acabou conversando com cada uma dessas pessoas. E entender se daqui a pouco, vamos lá, a gente fazer um on aqui, mas para entender se tu tá entendendo do negócio ou não, para entender as objeções que o cara teve e ir revertendo as objeções. Tu não ter essa proximidade diária, não vai dar certo. Sim. Então, eu acho que uma dificuldade foi que, às vezes, eu quis fazer muita coisa ao mesmo tempo e, talvez, em alguns momentos, teve alguns vendedores que eles ficaram um pouco mais livres. E isso hoje a gente não acontece como já aconteceu lá atrás, porque tem gestores em cima para cuidar das atividades que estão sendo feitas diariamente, mas principalmente por turno. Sensacional. E eu vejo que muita gente se apressa e confunde o saída operacional, né? Hoje o Pedro, talvez ele não venda um consórcio lá na ponta como ele vendia antes, mas o Pedro está no operacional, está lá vendo o vendedor, está fazendo treinamento, que eu vejo teus treinamentos, isso é operacional, está pensando em estratégia, está apoiando o time ali, apoiando os líderes, está passando nas mesas, e a galera que começa a empreender, ela tem uma pressa gigantesca, porque, vou falar aqui, tem muito guru de internet que leva essa ideia adiante, né? Saia do operacional, não seja funcionário da sua empresa, e isso se confunde muito. Essa questão de saída operacional é onde os gargalos começam a aparecer. E aí não pode se confundir, porque obviamente o saída operacional não quer dizer que o Pedro está falando com o cliente o tempo inteiro e vendendo, nem o Eduardo, mas está ali com o time, está ali com os líderes, está ali com o vendedor, está entendendo, está vendo onde é que os parafusos podem ser apertados. Então, saída operacional o mais rápido possível, para mim, é um dos erros que podem ser cometidos pelo gestor. Concordo. E eu estava agora há pouco lá numa das mentorias e foi comentado sobre isso, né? Tu tem... Vamos dizer que tu saiu um pouco do operacional, tá? Vamos dizer que tu tá ali como na parte de gestão, daqui a pouco tu tá um pouco mais para cima ali, mais na parte estratégica. A empresa, o dono da empresa principalmente, que ele não tem a agenda, pelo menos uma vez ali na semana, ou talvez uma vez a cada 15 dias, onde que ele vai colocar quase que a barriga no balcão, que é ele tá lá conversando com o cliente dele para ele entender o que aquele cliente, como que ele está pensando, e o que ele está gostando e o que ele não está gostando, a tendência é que cada vez tu vá caindo, né? Então, tu meio que é obrigado hoje a ter sempre aquela cadeirinha do cliente ali e tu entender para qual lado que ele está indo com o teu negócio. O João da CIMED, eu estava vendo esses dias, pegou um avião para ir fazer treinamento em várias cidades interiores. Isso é operacional puro. O cara já está num outro nível, num outro patamar, está pegando avião para estar lá no treinamento, para ver o que o vendedor está sentindo, para ver o que o cliente está sentindo, para cuidar dessas questões, para o negócio continuar andando, né? Eu conheci o João, conheci o Eric Shibata lá também, são duas referências, e não só eles, eu estava conversando lá com o pessoal do G4 lá, eles a mesma coisa. O Alfredo Soares, o Alfredo, o Thales, estão sempre direto na ponta. Cara, o que vocês estão achando disso e daquilo? Então, estão toda hora pesquisando para qual lado o cliente está indo, entendeu? E, obviamente, isso não quer dizer que eles também não exerçam a função estratégica de para onde a empresa vai. Tem um tempo para que eles parem, façam estratégico Com certeza. Dia, no turno, mas o operacional acaba fazendo parte também disso tudo. Eu acredito que
que as empresas são feitas para gerar soluções, né? E será que, como a gente está falando com muitas pessoas aí, será que a tua empresa ou as empresas que estão te atendendo, elas estão te olhando da forma como deveriam? Ou as empresas, será que estão olhando da forma como deveriam? Cara, entra para o mesmo universo da IA que a gente estava conversando antes. Sim. A empresa ela é feita para gerar soluções e quanto mais próximo do cliente, mais essa empresa vai crescer. Um bate-papo aqui rápido, Pedro. Eu te pergunto e tu responde para a gente ir direcionando para o final. Falando sobre gestão, já vou começar com essa. Uma ferramenta indispensável para gestão. CRM. CRM não tem como não ter, né, cara? Tem gente que não tem ainda. Só que tem um detalhe. Tem gente que às vezes tem dificuldade, tá? A pessoa que tem dificuldade, eu falaria, cara, começa com uma planilha de Excel. Começa com uma planilha de Excel. Começa que seja até com um bloco de notas, mas coloque diariamente o que tu tá fazendo. Sim. E principalmente, cara, não vou começar pelo CRM. Beleza. Beleza não, é melhor que começasse pelo CRM, mas começa por uma planilha de Excel, pelo menos, para, tipo, cara, quantas pessoas de fato eu conversei hoje e o que elas me falaram e qual que seria a próxima data, por causa que é muito fácil hoje conversar com um monte de pessoas e tu esquecer dessas pessoas depois de um período. Fica se preocupando com que vai entrar de lead ou com o que eu tenho que captar e esquece o que está andando. Perfeito, e o cara, normalmente, principalmente no nosso negócio, tem um tempo de maturação. Sim. Esse tempo de maturação, alguns é maior, outros é menor, às vezes é muito também do time do cliente, mas será que se eu deixar tudo para minha cabeça vai dar certo? Então, na minha opinião, o principal ali é CRM. Eu assino embaixo dessa. E um livro que tu possa sugerir para a galera? Cara, eu, na verdade, posso falar vários, eu adoro livro, mas como eu falei de mentalidade, eu gosto muito ali do Mais Esperto que o Diabo. Se eu pegar vários livros ali do Napoleon Hill, ou posso entrar ali com Paulo Vieira, ou até mesmo o Tony Robbins, essa questão de mentalidade vai ficar muito na veia. Sim. Né? Tipo, o que normalmente o Paulo Vieira fala muito, né? Cuidar com o ego. Né? Cuidar com o ego. Às vezes tu pode estar muito lá em cima e o ego pode te derrubar. Né? O ego derruba qualquer um. Na questão ali tu conhece, provavelmente conhece, óbvio, o Napoleon Hill? Sim, sim. Cara, o Napoleon Hill, ele entrevistou as maiores mentes brilhantes e ricas que tinham no tempo dele, né? Então, ele conseguiu entender exatamente o porquê que o cara que é bilionário, ele tem várias coisas em comum com outro bilionário, né? Ou que todos os ricos, o que eles têm em comum. E tem muito dessa questão que a gente estava conversando antes, que é mentalidade e atitude, né? Então, eu começaria com essa questão de desbloqueio de mentalidade. Excelente. E um mentor que te inspira? Uma pessoa que tu usa como referência? Cara, se tu for... Só pode uma. Tá. Não pode ficar em cima do muro. Beleza. Só pode uma. Tenho vários também, mas tem um cara que está na minha parede. Ayrton Senna. Ayrton Senna. Ele está na minha parede, eu acho que que vem muito de mentalidade também, né? A história de vida dele era um cara que muitos desconfiavam, mas ele treinava mais que os outros. Então, esse negócio de ficar até mais tarde, de trabalhar um pouco mais, de querer sempre ser o melhor, de buscar ser sempre o melhor, é uma pessoa que para mim chama muita atenção. Tu viu que eu estava atento, né? Eu sabia. A última então, Pedro, um hábito diário que tu acha que faz diferença na vida? Aí tu pode falar do empresário e do vendedor. Cara, um pouco de conhecimento com saúde, entendeu? Então, acredito o cara escutar podcast, o cara ler livro, o cara querer estar rodeado de pessoas que te fazem crescer, e isso daí, às vezes, tu tá uns lugares ali buscando conhecimento, isso faz total diferença. E também tu, como tanto vendedor quanto um cara empresário hoje, tem muitos desafios onde que mexe muito com a cabeça, né?
Então, mexe com a cabeça às vezes por causa que a venda não aconteceu, ou por causa que está tendo alguns outros problemas. Então, estou obrigado a fazer algum tipo de saúde, algum tipo de esporte para que a tua cabeça fique melhor. Certo. Durante muito tempo eu não fiz, tá? Sendo bem realista, durante muito tempo eu não fiz, mas hoje eu percebo que isso me ajuda bastante no meu dia a dia. Eu chego lá ainda mais focado e eu percebo que a minha saúde eu consigo produzir mais. Sim. Então, tu ter uma saúde legal, fazer algum tipo de esporte e, ao mesmo tempo, tu buscar todos os dias, que seja 30 minutos ali, tirar para conhecimento. Excelente, Pedro. Obrigado pelas dicas. Pedro, mensagem final para a gente ir para o nosso encerramento aqui. Depois vou agradecer a galera, vou encerrar esse episódio, foi incrível. Olha, mensagem final... Compre consórcio. Não, é gratidão mesmo. A gente chegou até aqui com a ajuda de muita gente, de muitas mãos, onde que muitas pessoas passaram, outras pessoas continuaram, mas eu sou uma pessoa muito grata. Grata aos meus sócios, grata à minha família, grata aos meus colaboradores, grata aos colaboradores que já passaram, que todo mundo foi colocando um tijolinho, né? Então, eu sou uma pessoa muito grata por tudo que aconteceu na minha vida e por todas as pessoas que passaram na minha vida. Então, eu não vou deixar uma mensagem linda de frase, mas eu vou falar que é uma mensagem de gratidão mesmo. Gratidão por todas as pessoas que passaram na minha vida, inclusive a tua pessoa também. Muito obrigado, mas foi uma mensagem bonita. Pedro, obrigado pela participação. Sei que estava numa correria em São Paulo, fez questão de estar aqui. Sei que o nosso tempo, ele... é complicado, né? As coisas vão acontecendo enquanto a gente está aqui. A gente sai daqui, vai ter um monte de coisa para resolver. Então, obrigado pela tua disposição. Muito obrigado para vocês que assistiram o Tramotalks até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Sei que gostaram desse cara aqui, fruto de muito trabalho, dedicação e mentalidade, principalmente. Então, peço que vocês se inscrevam aqui no nosso canal no Spotify e também no nosso novo queridinho lá no YouTube. O canal da Tramontana Consórcios está crescendo muito, então faço esse convite para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E Pedro, novamente, muito obrigado pela presença. Deus abençoe. Obrigadão. Assistam.